Olá, família Ariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 26, Raia, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, ariano, um presente para você, ariana. Então, vejamos na casa 1, na energia do presente, nós temos o arcano maior de número 5, o Papa. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos um rei de espadas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um cavaleiro de paus. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o Papa, nós temos um 5 de copas. Ainda nesta vibração, nessa energia, nós temos o cavaleiro de espadas. Sobre o rei de espadas, nós temos a carta do valete de copas e também a energia, a vibração do 6 de espadas. E sobre o cavaleiro de paus, nós temos a carta do mundo, o arcano maior de número 21, e também a energia, a vibração do 8 de paus. Gratidão. Bem, Ariano, Ariana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o Papa, nós temos a carta dos trevos. Sobre o rei de espadas, perdão, sobre o rei de espadas, nós temos a carta do jardim, e sobre o cavaleiro de paus, nós temos a carta dos livros. Gratidão. Bem, Ariano, Ariana, a energia do presente, ela será regida pelo arcano maior de número 5, traz aqui uma influência do signo de touro. Então, nós estamos falando sobre as conexões afetivas, um casamento, enfim. É como se houvesse um bloqueio, os caminhos estão abertos, mas há aqui uma certa, eu diria, dificuldade. Há um problema, mas o problema é focado e esse problema toma uma dimensão grandiosa. É como se não houvesse diálogo. É como se o outro não quisesse ouvir ou não quisesse compreender. É como se faltasse aqui respeito, diálogo, fidelidade, cumplicidade. Não há aqui um compartilhamento de valores, de crenças dentro da relação. Porque para as relações ser duradouras, elas devem ser baseadas no respeito mútuo, na compreensão, no diálogo, na fala. Então, como nós temos um cavaleiro de espadas e um 5 de paus, isso não está sendo respeitado. Mas que você deve voltar um pouco aqui para a tua autoridade espiritual. É como se você precisasse voltar-se um pouco mais para dentro, porque aqui também é conhecimento, a expressão dos livros.
É como se você tivesse também que focar um pouco nesse conhecimento pessoal, ler alguma coisa de cunho espiritual, se aprofundar, fazer um curso, não só espiritual, mas também material. Então é necessidade de expansão e de crescimento pessoal. E tudo isso é um processo de experiência, de aprendizagem, de acordo com o tarô, porque você estará aprendendo através da experiência com o outro. É nessa perspectiva. Mas que os caminhos estão abertos e que os problemas serão resolvidos, mas que você precisa centrar um pouco mais em você e exercer a sua autoridade sobre esta outra pessoa, representada aqui pelo um cavaleiro de espadas. Até porque nós temos um processo de perda. É como se você estivesse lamentando um fim. A energia do 5 de copas traz esse sofrimento emocional, mas que nós devemos reconhecer que a dor tem um propósito. Né? A tristeza ela é temporária. Então aqui também pode ser a perda de um ente querido, se esse for o seu caso. Acolha na energia do coração, no Anahata Chakra, né? Feche os olhos, olhe para dentro do teu coração e visualize uma luz verde em volta dessa luz verde, luz rosa, e essa luz rosa cobre todo o teu corpo e você lança, né, o teu campo mental até a conexão com essa pessoa, abrace amorosamente essa energia na luz rosa e converse, né, diga que aqui está tudo bem, que a pessoa tem que fluir, tem que seguir no seu plano espiritual, no seu desenvolvimento pessoal e que por cá está tudo bem, né? E que quando você precisar falar, expressar, você faz essa conexão e não o contrário, né? Porque às vezes a gente traz essa pessoa que já está desencarnada para o nosso espaço aqui da terceira dimensão. Isso não é benéfico. É melhor você ir lá energeticamente, abraçar, porque aqui fortalece também esses laços. Não há desconexão. Né? Então, não existe essa perspectiva de separação. Todos nós estamos conectados. Então, essa dor, né, de lamentar um fim, mas o tarô pede que a gente não olhe para as taças que estão derramadas, mas para as coisas que nos restam, erga a cabeça e siga em frente. Sei que é complexo, difícil, né, mas o amor tudo cura, né? Então é essa perspectiva, essa amorosidade, porque o amor ele vai prevalecer, né, o espaço-tempo. Não há temporalidade para essa energia amorosa. Então, é nessa perspectiva. Como eu disse anteriormente, o cavaleiro de espadas é alguém que não nos respeita, não respeita a nossa autoridade, quer avançar sobre nós, então é muito estímulo mental, então atrás de um conflito. Então você precisa focar nas tuas explorações intelectuais e se for um processo de separação, deixa fluir, cada um no seu caminho, porque essa outra pessoa não te respeita. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos um rei de espadas, e esse rei de espadas está sobre a energia do jardim. Então, o jardim requer plantio de coisas novas. Quer que a gente deixe essa energia e flua para algo novo. Então tem que lidar aqui um pouco mais com estratégias, planejar adiante para que você possa estar no controle sobre essa outra pessoa. Até porque essa outra pessoa ela é fria, ela é insensível, você precisa colocar os teus planos em ação, solucionar um enigma ou esclarecer uma confusão. Isso requer um olhar um pouco mais transparente. Até porque aqui, se for uma certa discussão, né, você irá precisar até de um jurídico aqui para te auxiliar, para te orientar em relação a estas questões. Você traz a perspectiva de muita criatividade abaixo desse rei de espadas, então precisa fluir, né? Esse valete de copas é início de coisas novas. Principalmente dentro do campo do trabalho, onde você usa um pouco mais a tua criatividade, é como se você precisasse focar um pouco mais na tua intuição, se abrir para um novo começo, para uma nova relação, até porque aqui nós temos inspiração criativa, talento, empreendimento.
Então, iniciando algo novo na carreira, no trabalho, isso será muito importante para você. É focar em coisas novas. É isso que o tarot está pedindo. Até porque esse 6 de espadas também traz essa perspectiva, né? Aprender coisas novas vai permitir que a gente siga em frente. As fases difíceis de conflitos nos relacionamentos se findando e você trazendo aqui um processo de superação, um momento desafiador dentro da relação, mas que você precisa deixar algo para trás, as feridas e padrões de comportamentos que te impedem uma conexão genuína com o amor. Mas o amor parte a partir de nós. Primeiro, se ame, para depois você fazer conexões com outras pessoas, né? Porque você vai atrair aquilo que você também está vibrando. E é um processo de transição, de exploração do campo mental, um processo de aprendizagem, de novas descobertas. Então busca aprender coisas novas. Essa representação do 6 de espadas vai sempre permitir que você siga em frente. Então, o 6 de espadas traz essa energia, essa vibração. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Áries. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp, como vai aparecer em alguns locais aqui dos cards, né? Também a indicação, né, do número do meu WhatsApp. Aqui nós temos um cavaleiro de paus sobre os livros, conhecimentos, contratos, papéis, documentos, muito movimento, resoluções também de cunho jurídico, se essa for sua questão, mas é como se você estivesse lidando com alguém impetuoso, perverso e de personalidade enérgica. Mas o tarot pede para que você assuma mais riscos, vá atrás de novas aventuras, de estímulos, de crescimento pessoal, né? Porque aqui também é uma energia de ostentação. Então você tem que seguir as tuas paixões e até então você tem que centrar um pouco em você, tem que ter ambição, ego, porque nós temos também um 8 de paus, energia de fogo. Então você precisa pensar aqui um pouco mais de forma grandiosa e em direção aos teus objetivos. É expansão, é crescimento pessoal. Até porque a carta, né, do mundo, o arcano maior de número 21, traz fim de ciclos, para início aqui de novos ciclos. Então, é você findando os ciclos que não são benéficos para que você adentre em algo mais positivo. Então, novas oportunidades e você aprendendo um pouco mais com o ritmo da tua vida. E o tarot pede celebração. É consciência, é conhecimento completo, onde você terá tudo aquilo que você precisa. Então, é uma nova fase. As dificuldades aqui logo se findará e você trazendo essa nova fase de ascensão e de crescimento pessoal. Então, início de um novo ciclo e um ciclo positivo. Ainda nessa perspectiva de futuro, nós temos um 8 de paus, como eu disse anteriormente, pensar um pouco de forma grandiosa. E a palavra aqui é grande dinamismo. Então, se a gente não pensa de forma grandiosa, as coisas não se concretizam, não se materializam. Até porque é mudança rápida, muito movimento, né? Comunicação clara, é uma certa disposição para que você possa se adaptar às novas circunstâncias que estão por vir. Então, você resolvendo maus entendidos. Então, liberdade de pensamentos, de desejos, onde você coloca toda a tua energia aqui no novo projeto para que você possa seguir o seu próprio sucesso. Então, como eu disse, é rapidez e progresso, mas precisa pensar de forma grandiosa, é uma intenção que vem do alto sobre você e você precisa seguir um pouco mais a tua intuição. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Áries. Bem, o anjo que vai reger energeticamente essa mesa é o anjo de número 26, Raia. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 118 e a mensagem diz o seguinte: você é dotado de espírito elevado
Este anjo pode favorecê-lo em assuntos ligados à justiça. Ao invocá-lo, ele o ajudará a efetuar mudanças e transformações através de soluções lógicas. Raaya, anjo de número 26, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 118. Sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar no canal, por segurar na nossa mão. Eu sou muito grato a ti, porque esse canal só coexiste graças a você. Muito obrigado. E se possível, nos apoie, deixe o seu like, o seu comentário, para que a gente possa continuar produzindo o conteúdo aqui na plataforma. E se possível, também se inscreva lá no nosso outro canal, onde eu relato um pouco mais o meu cotidiano. Sei que não está sendo fácil por cá, como também não está sendo fácil para ti, mas um apoiando o outro, emanando energia positiva, porque eu sou você e você sou eu, a gente eleva e cresce juntos. Estamos todos ligados. Paz e muita luz, gratidão, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.